Se você não vive isolado da sociedade, muito provavelmente você já ouviu falar dos Beatles, que por mais que tenha funcionado apenas na década de 60, muitas pessoas ao redor do mundo ainda escutam as músicas deles. E se eles ainda se lembrar depois de muito tempo, eles tiveram que ter sido algo muito influente naquela época. Isso porque, se você hoje costuma perceber caixas alto-falantes ao redor do palco ou uma plateia muito grande no seu dia de hoje, tenha certeza de que esse dos Beatles nada era desse jeito, pois as músicas dele eram algo muito novo pro público, algo que acabou tendo muitos fãs e assim fez com que a banda migrasse para lugares cada vez maiores para fazer o show. Fora que existiam muitos fãs que gritavam durante shows. Eu sinceramente não sei o que passava na cabeça dessas pessoas, mas era o que acontecia e muitas pessoas gritavam. E assim, eles nem conseguiam ouvir o que estavam tocando, e por isso passou a ser usado as caixas de alto-falante. E um filme que eu achei muito semelhante com o texto dos Beatles foi essa daqui, que passa uma mensagem muito importante, e ao mesmo tempo a gente percebe como seria se os Beatles existissem hoje em dia. Então achei a ideia do filme muito boa e decidi fazer um vídeo sobre o mesmo. E se você gostou da ideia, curte esse vídeo, e se inscreva se ele te deixar interessado para acompanhar os outros que ainda vão vir. E vamos lá começar. E o filme começa com o cantor que era muito fã dos Beatles, o Jack Merrick. E o que comprova isso é que ele faz covers das músicas mais famosas e apresenta os mesmos em vários estabelecimentos da rua. E tudo isso com a esperança de ganhar algum dinheiro. E acima de tudo, ele não era famoso em chamar dinheiro muito grande. E ele também conta com a presença da Ellie, que seria sua amiga de muito tempo e sua empresária, que planeja aumentar a audiência do cantor, mas ele não pretende mesmo. Pois ao contrário da Ellie, ele acredita que só um milagre seria suficiente para o seu sucesso. Mas ele pretende seguir tudo em frente, afinal a música apela em prazer em vez de uma opção para muito dinheiro ou fama. E até que do nada vemos algo bem estranho acontecer enquanto Jack está no festival para sua casa. As luzes acabam se apagando durante 12 segundos no local onde ele estava. E pelo que a gente consegue ver depois, não era só naquele lugar, mas sim no mundo inteiro. E alguns instantes antes da luz voltarem, um caminhão parou e bateu no lugar onde Jack estava de bicicleta, e ele acabou sofrendo um acidente. E com isso, ele acaba desmaiado quando se recuperando em um hospital depois de um tempo. E depois desse período, ele passa tarde com os amigos que o pedem pra tocar alguma música, e ele resolve tocar uma dos Beatles, que no caso seria Yesterday. E ele ficou muito estranho depois disso. O motivo foi que as pessoas entenderam como uma composição, algo totalmente novo, porém algo que era bom, mas elas não reconheciam que aquela música era dos Beatles quando tinha que perguntar sobre a banda. Então ele pega a carona com ele pra casa e chegando lá ele vai checar sobre os Beatles no computador pra ver se algo já não tá certo ou se aquelas pessoas estavam malucas mesmo. E ele tentou pesquisar a banda e até mesmo coisas relacionadas e ele encontrava tudo, quer dizer, tudo que não era sobre a banda. E ele até chegou no lugar onde eram guardados os discos, porém nem isso ele conseguiu encontrar. E foi aí que ele percebeu, a banda foi esquecida pela humanidade depois daquele apagão, dando a impressão de que eles nunca existiram. Então ele concluiu que o milagre dele chegou. Concluindo que os Beatles fizeram muito sucesso e atraíram muitos fãs nos 60, o meu poder acontecia com o Jack se ele mostrar as músicas que ele cinema pro mundo. E mais tarde a gente percebe que ele realmente faz isso. Ele arranja o estúdio, o amigo da Ellie, e por fim grava as músicas. E pra mostrar mais as músicas, ele passa aí no mercado distribuindo CDs com músicas gravadas e de graça. E no final esse trabalho é rapidamente reconhecido e ele é entrevistado em um programa local de TV. E uma outra coisa aconteceu quando o Jack estava voltando pra casa. Ele recebe uma ligação do Ed Sheeran. Sim, ele aparece do nada, mas você vai entender o que ele faz na história, relaxa. E ele basicamente recebe a notícia das suas músicas. E como as pessoas esquecendo dos Beatles ficaram impressionadas de ouvir o estilo desse pela primeira vez, o caso do Ed Sheeran não foi diferente. Chegando lá em casa, o Ed falou de divulgar mais sua música colocando o Jack na abertura dos seus shows. E inicialmente pro próximo que ele ia fazer em Moscou. E no final ele realmente faz isso. O público da Ed Sheeran tem contato com o estilo de esquecido dos Beatles com Jack Merrick na abertura. E como aquele estilo era algo novo, não demorou muito para que tudo circulasse nas redes sociais. E depois de tudo, o Jack acaba se encontrando com o empresário da Ed Sheeran, que seria a Deborah. Em seguida, ela fez a promessa em lançar um álbum com suas músicas e fazer os dois ganhando dinheiro com as mesmas, mas com a maior parte no pra Deborah. E o Jack aceitou isso como ajuda, mesmo já tendo uma empresária. E em seguida ele vai para Los Angeles e a gente pode perceber uma cena dele conversando sobre suas músicas e outras coisas com as pessoas. E logo em seguida a gente vê o Jack conversando com a Deborah e ele acaba descobrindo o que ele vai fazer na semana. Sexta-feira ele vai a um programa de TV e no sábado ele vai a uma reunião de marketing de Liverpool. E pelo visto a programação segue desse jeito. Já ele vai por depois de um tempo, aí ele resolve confessar algo que ela escondeu durante muito tempo. Desde 20 anos de amizade dos dois, aí ele tava buscando um namoro com aquele cara, que era praticamente metade de sua vida esse tempo. Mas com o sucesso que o Jack fez na música, ele resolve deixar de seguir sua carreira normalmente. E assim o filme parte para a cena que o Jack vai à reunião de marketing e é decidido lançar um álbum que ia sugerir a ideia de um estilo diferente e que o álbum rejeitaria a parceria dos cantores de hoje em dia. E assim a ideia foi aceita, só na reunião tava com a esperança de talvez ganhar muito dinheiro. E quando se fala talvez, é realmente talvez mesmo. E logo em seguida a gente percebe o Jack imaginando um cenário que as pessoas do nada passaram a se lembrar dos Beatles, ou seja, a gente percebe que esse seja um pouco mal fazendo sucesso com as músicas dos outros. E depois de tudo, é combinar de cantar as músicas da Natal e uma abertura da Ed Sheeran antes de lançar o álbum.
E chegando lá, a gente percebe o Jack muito frustrado acerca da Ellie, e acima de tudo sobre sua carreira. Para provar isso, ele pensa de tudo relacionado às músicas nas escolas, outra entrevista e do nada se perguntado pelas pessoas acerca dos Beatles. E tudo isso deixando de fora a insegurança que ele tem. Já na abertura da Ed Sheeran, ele resolve pôr um fim em tudo isso e toma uma decisão de sua vida. Ele revela que simplesmente estava usando a música de outras pessoas para fazer sucesso e ainda por cima falou acerca dos Beatles, que foi uma banda que foi esquecida, e com isso o Jack resolveu relembrar as pessoas das músicas. E fora o fato de que ele não iria lançar mais o álbum, as músicas iriam existir de graça pela internet. E isso aí deixou a Deborah muito puta com ele e também deixou explícito o fato de que ela estava interessada apenas em dinheiro. E com isso ela fica com raiva por conta do Jack não querer mais fazer dinheiro com as músicas dos outros. E por sinal ele confessa que amava ele faz muito tempo também. E logo em seguida, o Jack aparece fugindo com a Ellie de uma multidão em busca de notícias e acima de tudo da Deborah, que acabou ficando brava com ele. E o filme termina com o Jack já não sendo uma pessoa famosa como era. Ele acaba adicionando as escolas e depois de tudo inicia um relacionamento com a Ellie. E com isso a vida dele segue normalmente. E quando eu observei esse filme com mais detalhes, eu achei a história um pouco doida. Afinal, ela só vira para um global dos segundos que do nada fez com que as pessoas esquecessem dos Beatles e que os registros relacionados à banda dele sumiu também. E isso aí eu achei muito bizarro. Fora isso, eu achei um filme muito bom. Já consegue misturar os Beatles com uma crítica à obsessão de ser limite pelo dinheiro. E isso a gente pode observar na Deborah, que sempre tinha interesse em lucro com uma coisa que envolveria ganhá-lo com a música do Jack, que por sinal nem deles são assim dos Beatles. E com isso, ela se sente incomodada com o fato dele abandonar o contrato que ela fez. E isso não foi chegar no ponto de que a Deborah tentou ganhar dinheiro com uma coisa que estava errada, mas que não parecia. E logo a gente conclui que a Deborah é como muitas outras pessoas nesse mundo. Pessoas são capazes de fazer qualquer coisa por dinheiro, seja algo que prejudique os outros ou elas mesmas. E o motivo de se fazer qualquer coisa pelo dinheiro é óbvio. O dinheiro compra grande parte das coisas que a gente gosta. E um exemplo muito atual são os vídeos pensando quantidades absurdas de comida no teu humorístico. E vídeos que por sua vez são feitos e passados por pessoas com todo o bom melhor, enquanto que tem pessoas que passam fome ou pessoas até que vivem com menos de $10 por dia. E outro exemplo são os famosos desafios do TikTok, que se tornaram virais faz um tempo. E isso aí eram coisas que incluíam passar rastreando alguém desavisado, ter uma verdade verdadeira e filmar as consequências, coisas que incluíam comer comida na privada e por aí vai. E muitas pessoas que fizeram desafios acabaram morrendo ou muitas tragédias aconteceram. Enquanto esses desafios rolavam, muitas pessoas ganhavam engajamento de dinheiro por sua vez. E focando em problemas maiores na humanidade, nós temos as guerras também, que sempre são causadas por obsessão e lucro. Se você analisar o contexto histórico das duas guerras mundiais, da Guerra Fria, da crise humanitária do Afeganistão ou os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia, sempre tem uma pessoa querendo poder sobre o território no meio, que por sua vez iniciou as guerras. E isso provavelmente vocês sabem, poder é algo muito ligado também ao lucro. E se a gente parar pra pensar, a humanidade está também destruindo o meio ambiente por conta do lucro. E como você sabe, isso aí intensifica o aquecimento global e muitas espécies acabam morrendo. E a maior causa disso tudo é a imensa quantidade de empresas que usam CO2 e outros gases para produzir. Isso aí contribui para as mudanças climáticas e junto com o efeito estufa. E justamente por conta disso, muitas espécies acabam morrendo. E se as pessoas não fizerem nada, mais espécies vão ser extintas e eventualmente o ser humano já não vai ser uma coisa diferente. E é claro que esses exemplos são uma coisa mais extrema do que copiar músicas, mas é uma crítica contra vale tudo por dinheiro. Então a mensagem final é avaliar o que você vai fazer primeiro antes de tentar lucro, seja na internet ou na vida real. Pois tem coisa ruim acontecendo na humanidade, tudo isso aí tem a ver com lucro no final. E esse aí foi o vídeo, se você gostou deixa o like, se inscreva, compartilhe e até logo. Tchau.